Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, graças a Deus, por mais uma manhã de domingo. Estamos aí às 7 horas e 36 minutos do dia 29 de agosto de 2021. Estamos aí há 4 meses e 3 dias de 2022, não é mesmo? Estamos aqui já nos aproximando aí do fim do ano, né? E graças a Deus por isso. Então, meus caros, hoje também é dia da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD, né? E hoje, como vocês sabem, estamos aqui, né, estudando desde o início do mês de julho essas lições aqui, né? As lições do terceiro trimestre, né, da nossa escola bíblica dominical, tá? Cujo título é O Plano de Deus. Deixa eu tirar aqui o plano de Deus para a nação, para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, né? O título é meio grande, nem sempre a gente acerta a falar tudo, aí tem que, né? Enfim, meus caros, né? E o título da lição de hoje, né? Hoje nós vamos estudar já a lição de número 9, esta aqui, estão vendo? O reinado de Joás é o título da lição de hoje, tá? Nós vamos aqui aprender algumas coisas dentro das Sagradas Escrituras, né, sobre este tema, e vamos aqui nesta manhã viajar um pouquinho, né, dentro do livro dos reis, não é mesmo? Você que nos assiste aí, que, né, está aí com o celular, né, pelo celular, mande seus likes, mande seus joinhas, tá? Seus coraçõezinhos e compartilhem, tá? Compartilhem, porque vidas precisam ser alcançadas. Tranquilos, meus caros? Vocês que ainda não são evangélicos, que também nos assistem, fiquem à vontade para fazê-lo, querendo, tendo uma Bíblia em mãos e querendo, fique à vontade para nos acompanhar, e também querendo, no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos, meus caros? Pois bem, vamos avançar, né? Já começamos atrasados aí às 7h36, então vamos correr, né? Só temos uma horinha básica. Na aula anterior, nós estudamos aqui sobre a saga de Naamã, né? Oficial do exército sírio, né? E vimos lá que ele era leproso e que ele foi beneficiado pela cura através da intervenção divina, né? Que naquele contexto fora concretizada pelo homem de Deus, o profeta Eliseu, né? Nós vimos ali alguns aspectos importantes, né? Vimos que Naamã, apesar de ser um herói de guerra, apesar de ser um homem de bem, ele tinha um defeito, que é o orgulho, né? Mostramos aqui o quão danoso é para o ser humano
se enveredar por este caminho do orgulho e da soberba, né? Que é um pecado que Deus abomina muito, até porque foi este pecado que deu origem ao nosso arqui-inimigo, o diabo, né? Vimos aqui. Vimos também, né, um pouco sobre Geazi, que era um jovem aprendiz que era ganancioso, né, que estava disposto a tudo para obter vantagens, né, ainda que essas vantagens fossem ilícitas, e por causa da sua ganância, da sua torpe ganância, né, usou de engano até com o nome do homem de Deus, né, e por causa disso foi acometido de lepra, né? E vimos aqui algumas lições para os dias atuais, né? Enfim, dentre elas, a de que o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus não se vende, né? Porque o profeta Eliseu, quando recebeu os presentes, né? Quando lhes foi oferecido os presentes pelo oficial Naamã, ele recusou, porque Eliseu entendia que não era ele quem realizava o milagre, ele era apenas um instrumento para que Deus pudesse operar, né? Nosso querido irmão Jairo Trindade, seja bem-vindo, meu nobre, obrigado aí pela sua presença, deixa eu acenar aqui para você. Deus abençoe a sua casa, sua família, enfim, sua vida. Tranquilos? Pois bem, meus caros, e o textual da nossa lição de hoje, né, que nós vamos estudar, né, e sobre o que nós estudamos na aula passada, convido você aí a visitar, né, as nossas lives aí que estão gravadas. E não esquece, vão lá no nosso canal Palavra Viva, EBD Palavra Viva, tá? No YouTube, que os vídeos estão lá, né? E se inscreve, tá? Precisamos aí de 1000 inscritos. Nossa irmã Viviane Andrade, seja bem-vinda, paz do Senhor para a senhora, minha irmã. Bem, como dizíamos, o nosso texto áureo, né? Para quem chegou depois, estamos estudando essa lição aqui, ó, o reinado de Joás, tá? Lição número 9, né? A lição de adultos aí, tranquilo? Essa lição aí, tá? E o nosso textuário está no livro de Provérbios, de número 3, versos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática assim nos diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele, em Deus, né, inteiramente. Tá? Pois bem, meus caros, a nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 11, versículos 1 ao 3, e depois saltaremos para o capítulo 12, versículos 1 a 5, e saltaremos para o versículo 17 até o 21. Tá? Diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Tá? Já vamos ver que descendência real era essa. Tá? Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra.
agora vamos para o capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxerá à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Agora vamos saltar para o versículo 17. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e as mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos altos de Joás e tudo quanto fez, mas, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josadabe, filho de Sumer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Pois bem, meus caros, esta foi a nossa leitura bíblica em classe, né? E antes de entrarmos propriamente no tema, convém aqui esclarecer, né, um significado importante que o comentarista cita aqui no livro, né, que é o conceito de infante. Né? Infante era um jovem herdeiro sucessor ao trono, né, que normalmente ascendia ao mesmo trono ainda criança, né? Inclusive, só a título de curiosidade, é daí desse termo infante que vem a palavra infantil, infância, tá? Que dá a ideia exatamente de criança. Tranquilos? Pois bem, meus caros, né? Satisfeito essa curiosidade, importa destacar que Joás era um jovem rei, né? Ele começou a reinar, né, exatamente aos 7 anos de idade, tá? Porque ele foi levado para ser escondido no templo quando tinha apenas 1 ano de idade, né? E ficou lá por 6 anos, como nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, tá? Então, ele, depois desse período, ele reinou 40 anos, né? Entre os anos de 835, que coincidiu com o 7º ano de Jeú, né, a 795 aí, antes de Cristo, tá? E quem era este moço? Né? Ele era, na verdade, filho de Acasias, né? Isso está
no segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 2, que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Né? Esta passagem também está aqui em 2 Reis 12, 1, que também nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Tá? E nós vamos ver também esta mesma passagem no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 1. Tá? Então, não vou até lá em Crônicas porque basicamente repete a redação das referências que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Para não ser repetitivo, tá? Então nós não vamos nessa referência. Tranquilos? Quem quiser, fique à vontade para fazê-lo, tá? E vai comparar aí, né, e ver que realmente, né? Importante esclarecer aqui o seguinte, que este Acasias, que é pai de Joás, é o neto de Acabe, tá? É neto de Acabe, né? É filho de Jorão, né? Este Acasias aqui, de quem estamos falando, é filho de Jorão, o rei Jorão, com Atalia. Atalia era filha de Acabe com Jezabel, tá? E a avó de Joás, tá? E foi ela que, tão logo ocorreu a morte, né, de Acasias, né, seu filho, ela usurpou o trono. Meus caros, ela usurpou o trono e, né, e mandou matar todos os demais filhos. Por isso que o texto aqui diz, né, que ela mandou destruiu toda a descendência real. A descendência real aqui no caso seriam os filhos dela, né? E no caso específico de Acasias, né? De Acasias e de Joás, né? A descendência davídica, né? Lá da linhagem de Davi, tá? Nós vamos ver isso com mais um pouco de detalhe daqui a pouco. Tranquilos? Então, né? E ele, por sua vez, né? E por sua vez era sobrinho do primeiro Acasias, tá? Que também era filho de Acabe. Ou seja, este Acasias, que era pai de Joás, era sobrinho do Acasias, que era filho de Acabe, tá? Existiram dois Acasias, tá? Que aí algumas pessoas podem ser levadas a erro, né? Induzidos a erro para que ver um Acasias em uma passagem, outro em outra, mas ele não morreu, tá? Então, só a título de esclarecimento, nós tivemos dois, tá? Da mesma linhagem, da mesma família, porém foram dois, tá? Um era filho de Acabe e o outro era neto de Acabe, para ficar mais simples, mais redondo, tá? O que era neto podemos chamar aí de Acasias II, tá? Só para ficar bem esclarecido isto. Tranquilos, meus caros? Bem, a ascensão ao trono, né, de Joás está narrado aqui em 2 Reis, capítulo 11, versículos 1 até o 16, né, como nós já vimos aqui, né? Nós só vamos apenas dar uma batida lá nos versículos finais, né? Já aqui começando o nosso tradicional tour pela Bíblia, né? Nós vamos aqui, vamos pegar apenas os versículos finais dessa passagem que nós aqui listamos, tá? Aqui no segundo livro dos Reis, né? Capítulo de número 11, já achamos aqui, né? E nós vamos ver aqui o seguinte, nós vamos pegar os versículos, cadê? 16. Mas nós vamos pegar aqui
basicamente a passagem, cadê a passagem? Porque a passagem é um pouco grande, meus caros, né? Vamos pegar tão somente os versículos 11 e 12, tá? Que diz assim: E os da guarda se puseram cada um com armas na mão, desde o lado direito da casa, até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: Viva o rei! Tá? Aqui narra o episódio já da trama, né, para destronar Atalia. Vamos ver isso já daqui a pouco, tá? Com um pouco mais de detalhe. Tranquilos? Pois bem, né? Então aqui nós vemos já de imediato a ascensão de Joás ao trono. Esta passagem também está lá narrada em 2º livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 10, que se estende até o capítulo 23, versículo 15. Por ser uma leitura muito extensa, fica aí para dever de casa, tá? Porque lá em Crônicas, esta passagem, este episódio é contado com um pouco mais de riqueza de detalhes, tá? Por isso que é tão extenso. Ele começa aqui no capítulo 22, versículo 10, e vai até o capítulo 23, versículo 15. Tá? Então já viram que é uma leitura extensa, né? Por isso que eu não vou lê-la aqui. Tá? Fica aí para dever de casa, né? Para vocês se debruçarem, conhecer um pouco mais aí da história dos reis de Israel. Aproveita também, né? E já se debruça aí um pouco sobre o livro das Crônicas, né? Que é um livro que é pouco explorado pelos irmãos das igrejas, né? Que é um livro que tem um peso histórico muito grande, tá? E é importante nós conhecermos os antecedentes históricos que marcam os eventos bíblicos, né? Porque é a partir desse conhecimento, desses antecedentes históricos, que nós vamos entender determinadas coisas que vão repercutir, inclusive na era do Novo Testamento, na era de Jesus e dos apóstolos, tá? Como, por exemplo, né, já explicamos aqui em outras lives, a rixa entre os judeus e os samaritanos, tá? Que é mencionada lá nos evangelhos, né? Mas os antecedentes históricos que originaram essa rixa estão aqui, nos livros dos reis e nos livros das crônicas, tá? Pois bem, vamos avançar, né? E Joás, por sua vez, tinha um tutor, né? Cujo nome era Joiada, o sumo sacerdote naquela época, que era um tutor fiel ao Senhor. Isso está aqui, né? No 2º livro dos Reis, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Né? Aqui, meus caros, já tiramos a primeira lição importante, né? É importante nós nos espelharmos em líderes que são conselheiros, que são homens de Deus, tá? E mulheres de Deus que, né, que possam nos influenciar positivamente, tá? A Bíblia diz claramente aqui, a passagem que nós lemos, que enquanto Joiada era o tutor de Joás, ele andou conforme os caminhos do Senhor, tá? Porém, depois que Joiada morreu, a situação mudou, tá? Ele agora já não mais daria ouvidos a este homem de Deus e passou a seguir outros deuses, né? E aqui nós já vemos o que? A apostasia de Joás, né? Ou Jeoás, né? Que é a mesma coisa, tá? E nós vamos ver o episódio da apostasia de Jeoás no 2º livro das Crônicas, tá? Agora sim a gente vai ter que ir lá, né? Porque este episódio está narrado com precisão lá, né? 2º livro das Crônicas, capítulo de número 24,
tá? E os versículos 17 e 18, tá? Segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 17 e 18, que diz assim: Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém por causa desta sua culpa. Nosso querido pastor Ezequias, a paz do Senhor seja contigo, meu querido. Tamo junto, sim, né? Obrigado aí pelo apoio de sempre, nosso irmão Ezequias aí, pastor Ezequias, juntamente com a irmã Viviane, que é cadeira cativa aqui nas nossas lives. Obrigado aí pelo seu apoio, pastor. Vejam, aqui fica mais uma vez aquela lição que já trouxemos aqui repetidas vezes. A de que quem é temente hoje, amanhã, se não permanecer de pé, poderá deixar de ser, tá? Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte: aquele que cuida estar de pé, vigie para que não caia, tá? Então, meus caros, isso está lá na segunda carta do apóstolo São Paulo, salvo engano, na primeira carta, melhor dizendo, no capítulo de Coríntios, né? No capítulo 10, salvo engano, acho que versículo 14, tá? Aí os irmãos procuram aí depois, mas com certeza é no capítulo 10 que ele fala disso, né? Então, meus caros, aqui nós vemos a corrupção espiritual de Joás, né? Tão logo o homem de Deus morreu, né? Joiada, né? Que era o seu tutor e conselheiro, ele, né? Se deixou influenciar por homens que eram inescrupulosos, pessoas que tinham más intenções, né? E que não tinham o mesmo objetivo de servir a Deus, né? De cultuar a Deus, e acabaram influenciando negativamente este rei, este jovem rei, né? E aqui, se vocês forem descendo um pouquinho mais na leitura, nos versículos 19 a seguir, do segundo livro das Crônicas, capítulo 24, se vocês forem descendo aqui um pouquinho, Deus levantou o filho de Joiada, que era profeta, né? Que era profeta, tá? Cujo nome era Zacarias, né? Não é o mesmo Zacarias que escreveu o livro, que isso esteja claro, tá? Era outro Zacarias, que foi anterior a este que escreveu o livro, que leva o seu nome, tá? Enfim, né? E começou a profetizar, trouxe profecias, né? E aconteceu que Joás mandou matar o filho de seu tutor, de seu pai espiritual. Imagine a que ponto já havia chegado a depravação, a corrupção de Joás, né? E também aqui a ingratidão, né? Em matar o filho daquele que cuidou dele durante toda a vida, praticamente, né? Porque foi Joiada aqui, juntamente com sua mulher, né? Como nós vimos aqui no texto bíblico em classe, que pegou Joás ainda criança, ainda bebê, e levou e escondeu no templo para não ser morto, tá? Pois bem, né? E logo em seguida, meus caros, logo em seguida a esta conduta idólatra de Joás, veio contra ele a sentença divina. Está aqui mesmo no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, né? Versículos 23 e 24, né?
e o 25, que nos diz assim: E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor desde seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás. E, retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, e por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Nossa irmã Bedeci Rosa, seja bem-vinda, minha querida irmã. Obrigado pela presença. Há quanto tempo não vemos a senhora aqui conosco? Muitíssimo obrigado. Deus abençoe a senhora, a sua casa, toda a sua família. Muito bem-vinda mesmo. Fiquei feliz em ver a senhora aqui conosco. Bem, meus caros, nós vemos aqui, né, a consequência. Tá? Qual é a outra lição que nós tiramos? Todo pecado tem sua consequência. Tá? Isso nós vamos ver na Bíblia inteira, desde o Éden. Tá? Nós vemos lá Deus falando para Adão: olha, Adão, de todas as árvores do jardim comerás livremente, exceto daquela que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comereis, porque no dia em que o fizerdes, disse Deus para Adão, certamente morrerás. E aí, séculos depois, né, milênios depois, vem o apóstolo São Paulo e escreve lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Por que ele fala de salário? Aqui é para demonstrar basicamente que todo pecado tem a sua consequência. Tá? Lembremos lá de Davi, quando pecou, né? Quando adulterou e logo em seguida mandou matar o seu soldado de guerra. Né? Deus perdoou, poupou a Davi, porém a casa dele foi uma catástrofe. Já vimos essa história, está lá também narrada no livro dos reis, né? E também no livro das crônicas. Tá? Pois bem, meus caros, então nós vamos ver tudo isto, né? E também Salomão, né? Já vimos aqui, né, que a corrupção de Salomão, né, por causa das mulheres estrangeiras com as quais ele se casou e outras que ele possuiu para si como concubinas, né, o levaram à corrupção. E a Bíblia faz questão de dizer lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, que Salomão fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Tá? Está lá escrito, quem quiser ir lá ver, Salomão pecou exatamente onde Deus havia dito para ele que não o fizesse. Tá? Então, meus caros, aqui nós vemos que todo pecado, todo caminho tortuoso leva à morte, traz consequências danosas. E foi o caso de Joás. Né? Ele se enveredou pela idolatria e não bastasse isso, assassinou, né, o filho do sacerdote Joiada, que era o seu tutor. Né? E por causa disso, os seus soldados e oficiais, né, indignados com a morte do filho de Joiada, né, foram lá e executaram contra ele o juízo divino. Tranquilos, meus caros? Pois bem, não obstante a isso, a linhagem de Davi foi mantida. Né? Sim, porque como dissemos, Joás era um descendente, ainda que distante, né, de Davi. Né?
Ah, irmão, mas ele também não era descendente de Acabe? Sim, era descendente de Acabe, bisneto de Acabe, tá? Mas a mãe dele, Zíbia, né, era da linhagem de Davi, tá? Isso a história vai nos contar, tá? Você vai ver aí no capítulo 12 do segundo livro dos Reis, versículo 1, que a mãe de Joás era Zíbia, tá? Lá da região de Berseba, tá? Enfim, então, meus caros, nós vamos ver aqui, isso inclusive, né, para se cumprir o que estava previsto lá no primeiro livro dos Reis, né, capítulo de número 11, versículo 36, né, que assim está escrito. Primeiro livro dos Reis, 11, 36. Cadê? Primeiro livro dos Reis, 11, 36. Que assim está escrito. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Viram? Viram aqui? Quão importante é isso? Aqui nós vemos Deus falando, né, a Salomão, tá? Que a herança de Davi jamais seria apagada, a linhagem de Davi. E nem poderia ser, né, meus caros? Porque nós sabemos que da linhagem de Davi viria quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus caros. Que é o Davi espiritual, tá? O Davi que Ezequiel profetizou lá no seu livro, dizendo: meu servo Davi reinará, tá? Este Davi de quem Ezequiel está falando não é o Davi humano, tá? Ele está apontando para a descendência real de Davi, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que biologicamente falando, ele veio da linhagem de Davi. Por isso que diz que é a raiz de Davi, tá? Então, meus caros, não podia ser diferente, né? A linhagem de Davi tinha que ser preservada exatamente porque, né, dela viria o Salvador, o grande Salvador, tá? Isso também está no livro dos Salmos, né? Nós vamos primeiramente ao Salmo de número 89, no verso 36, né? E depois vamos saltar para o Salmo 132, verso 17. Primeiro, Salmo 89, verso 36, que assim está escrito, tá? O Salmo de música. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Olha aqui, tá vendo? Aqui Deus confirmando a perpetuidade do trono de Davi, né? E vamos agora para o Salmo de número 132, né? E o verso de número 17. Nós vamos ver a confirmação disso aqui. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Este ungido aqui, meus caros, é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Não esquece, olha a responsabilidade. Né? Então, meus caros, né? E nós vamos ver curiosamente aqui, né, exatamente a ideia de, né, a ideia que nós vimos lá em 1 Reis 11:36, que Deus fala da lâmpada, nós vemos traduzida aqui,
no Salmo de número 132, verso 17, tá? E aqui na nota de estudo da minha Bíblia de estudo, nota de rodapé, sobre o verso 17 de Salmo 132, está escrito assim: o chifre representa, que é a força, né? Representa a vitória e salvação. A palavra hebraica para brotar é, às vezes, associada a um Messias futuro, com frequência chamado simbolicamente de ramo ou renovo. Viram? Por isso que eu falei aqui que a expressão ungido está se referindo à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranquilos, meus caros, vamos avançar que as horas já não nos esperam, tá? Vamos falar aqui em ligeiras palavras acerca de Joiada, tá? Joiada, como nós vimos aqui, era sumo sacerdote, né? Embora a Bíblia use a expressão apenas sacerdote, tá? Mas historicamente ele era sumo sacerdote, tá? Lá no reino de Judá, né? E nós vamos ver aqui, né, que logo que ele tomou a atitude de salvar o menino Joás, né? Aqui ele atuou em proteção, né, da linhagem de Davi, né? Como nós acabamos de ver acerca da linhagem de Davi, ele simplesmente foi o instrumento de Deus, né, para resguardar a herança davídica, né? Isso está aqui na leitura bíblica em classe, que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 11, versículos 2 e 3, que está escrito assim: mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama, né? No caso aqui a ama de leite, tá? Na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Viram? Como eu falei aqui, que ele começou a reinar com 7 anos, porque quando ele foi levado, escondido, ele tinha apenas 1 ano. Tá? 1 mais 6, 7. Tá? E reinou 40 anos. Ou seja, seu reinado se findou aos 47 anos, tá? Com a sua morte. Né? Então, e Atalia reinava sobre a terra. Né? Enfim. Então, meus caros, nós vamos ver aqui, basicamente, que Joiada, além de ser um homem honrado, ele também tinha uma coragem para poucos, tá? Porque ele peitou Atalia, né? Que naquele momento era a representante direta de quem? De Acabe e Jezabel, né? Ela era filha de Acabe e Jezabel e herdou dos dois a perversidade. Assim como a Jezabel ordenava a morte, a matança dos profetas do Senhor, esta mulher, Atalia, ordenava também a morte não só dos profetas do Senhor, mas também de todos aqueles que ameaçassem o seu reinado, o seu trono, a começar pelos descendentes, sucessores ao trono, tá? Do sexo masculino. Mandava matar, porque Acabe teve muitos filhos, né? E todos aqueles do sexo masculino ela mandava matar. Diz a Bíblia Sagrada que Acabe teve 70 filhos. Né? Imagine aí. Né? Brincadeira? Não com a mesma mulher, lógico, né? Enfim. Muitos desses filhos eram frutos de rituais de adoração ao deus Baal, né? Lá em que Acabe se deitava com as prostitutas cultuais, e dessas relações de forma muito corriqueira as prostitutas engravidavam e aí, né? Enfim, esses são detalhes históricos, tá?
só a título de curiosidade para esclarecer o porquê que Acabe tinha 70 filhos. Tá? Essa informação está na Bíblia. Tá? Diz claramente lá que ele tinha 70 filhos. Tá? Depois vocês, né, se inteiram dessa informação aí, vão ver que o que eu estou dizendo é verdade. Tá? Porque está na Bíblia, está aqui no livro dos reis. Tá? Acabe tinha 70 filhos. Imagina aí, né? Na hora de dividir a herança dos caras. Ei, rapaz. Que confusão, hein? Enfim, né, brincadeiras à parte, meus caros. Além disso, ele também atuou na conspiração contra Atalia e, consequentemente, a sua queda. Né? Está aqui no capítulo 11, versículos 4 ao 16. Tá? Mas nós só vamos ler, né, os dois últimos versículos, que são os versículos 15 e 16. Tá? Que diz assim: porém o sacerdote Joiada deu ordens aos centuriões que comandavam as tropas, e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E lançaram a mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Né? A mataram aqui, no caso, a Atalia, tá? É porque aqui, né, eu só peguei os últimos versículos, mas nos versículos anteriores a narrativa deixa claro que se trata dela, tá? É porque por ser muito extenso, né, o horário já não nos permite, né? Aí fica aí para dever de casa vocês lerem depois as referências anteriores, tá? A partir do versículo 4 do capítulo 11 de segundo livro dos reis. Tá? Outro ponto que nos chama bastante atenção, né, é a restauração do templo. Né? Então, logo Joás ascendeu ao trono, ele ordenou a restauração do templo. Né? Isso é importante, meus caros. Tá? Lembram lá que quando o profeta Elias fez o desafio aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Né? Então, para haver bênção de Deus, para haver renovo espiritual, para haver mudança, né, na nossa vida, é necessário que haja também conserto. Tá? É necessário que a gente se volte para Deus, né, e que busque o arrependimento sincero, né, o perdão de nossos pecados perante o Senhor, para que assim Ele, né, exerça a sua misericórdia e nos dê da sua graça para que possamos experimentar uma vida de santidade, de renovo, de vitórias. Tranquilos, meus caros? E de comunhão com Ele também. Não esqueçamos, tá? Mas um ponto que nos chama a atenção aqui é a espontaneidade dos contribuintes. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 12, que está aí na leitura bíblica em classe, tá? No versículo 4, que nós vemos claramente ele dizer assim: e disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer a cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Vejam, aqui havia um desprendimento, né? E isso já nos deixa uma lição, né? Nós vemos lá a igreja primitiva, né, com total desprendimento. A Bíblia diz que ele vendia suas propriedades e depositava o dinheiro aos pés dos apóstolos. Para quê? Para a manutenção da casa do Senhor, para ajudar os mais necessitados, para, enfim, para manter os missionários que cuidavam da palavra do Senhor. Né? E nós vemos aqui, meus caros, a espontaneidade deles, né, na contribuição. Tá? Então, meus caros, devemos ter essa consciência. Tranquilos?
Além disso, outro ponto que nos destaca aqui, que nós destacamos, é a sábia administração dos recursos do templo, para o templo, né? Aqui mesmo, no capítulo 12, já no versículo 5, versículos 9 até o 14, olha o que nos diz o versículo 5. Os sacerdotes o recebam cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que ele se achar nela. E o 9 diz assim: porém o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor, né? Então, meus caros, vou deixar aí os versículos 10 até o 14 como dever de casa, tá? Para vocês aí virem, né? O ponto que nos destaca aqui é exatamente este. Eles tinham sabedoria na administração dos recursos. Isso é de extrema importância, meus caros, porque, né, falando no contexto de hoje, a gestão financeira dos recursos da igreja, né, ela deve ser sábia, ela deve ser idônea, né, e ela deve ser uma administração, né, que contemple as necessidades físicas do templo, a logística do templo, tá? E é para isso que servem hoje os dízimos e as ofertas, né, de nós contribuintes, tá? Que é para manter essa logística, além também de manter os missionários do Senhor que fazem a obra evangelística em outras cidades e até em outros países, tá? Essa é a finalidade das nossas contribuições, tá? E sobre a fidelidade, meus caros, sobre a idoneidade, nós destacamos aqui também a fidelidade dos tesoureiros. Isso está aqui já no versículo 15 do capítulo 12 do segundo livro dos Reis. Olha o que diz o texto. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Viram? Então aqui, meus caros, nós vemos a fidelidade dos tesoureiros, né? É exemplo perfeito para nós nos dias atuais, né? Que possamos proceder com fidelidade na gestão dos recursos financeiros da casa do Senhor. Isso vale para os líderes gerais, pastores, né? Também o diaconato, né? Já estudamos aqui, lições até trimestre passado, estudamos aqui sobre o diaconato, tá? Falamos que a ele, né? Ele é um dos mais importantes auxiliares da casa do Senhor. Falamos do presbítero, que é aquele que administra, né, a igreja local, tá? Então, meus caros, né, deve que sejamos exemplos aí, né, destes homens tesoureiros que agiam com fidelidade. É o texto que está falando, o texto usa expressamente a expressão fidelidade, tá? Segundo Reis, capítulo 12, versículo 15, vocês vão ver aí, tá? Além disso, outro ponto importante na questão da restauração do templo era o cuidado com as brechas do templo. Está aqui nos versículos 6 e 7 do capítulo 12 do segundo livro dos Reis, né? Olha o que nos diz o texto. Sucedeu, pois, que no ano 23 do rei Jeoás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes lhe disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. Aqui, meus caros, o cuidado para reparar as frestas, né? As rachaduras, tá? Para que não haja nenhum tipo de brecha para a entrada de possíveis invasores, tá? Invasores humanos e também insetos, né? E outros tipos de coisas que pudessem causar danos ao templo, tá? Que lição maravilhosa isso nos traz, hein? E falando em lições, vamos agora para a nossa parte favorita.
lições para a atualidade. A primeira delas é a de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E isso está no livro dos Salmos, de número 33, tá? Salmos de número 33, verso 12, que assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Viram? Então é de extrema importância, principalmente hoje, meus caros, no contexto atual e político que não só o Brasil, mas o mundo enfrenta. Tá? Bom seria se todos os povos da terra, aclamassem ao Senhor nosso Deus como Rei e como Deus. Um dia isso vai acontecer, tá? Lá no período milenial. Nós vamos ver isso, tá? Em Apocalipse, tá? A segunda lição do dia é de que o reino de Deus não é deste mundo. E isso está, sabe onde? No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Que assim está escrito: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isto fica aí a lição para aqueles líderes, que querem implementar um projeto de poder terreno, tá? Permita-me dizer, se você está me assistindo, que você está contra a Bíblia, tá? Porque o reino de Deus aqui na terra somos nós, tá? O próprio Jesus falou isso, E isto se perfaz, na pregação do Evangelho, conforme está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, tá? Mas o reino de Jesus Cristo, genuinamente, não é aqui na terra, tá? E o escritor aos Hebreus vai escrever que não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a pátria vindoura, tá? Então, meus caros, vamos ter em mente isso. Olha a responsabilidade. A terceira lição do dia de hoje para a nossa atualidade é de que Deus não recomenda a ascensão de líderes neófitos. E isso está na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Vamos até lá. Já achamos aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Tá? Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e os versículos 5 e 6, que diz assim, Vamos pegar do 4 para a leitura ficar, Aí diz assim, o 2 fala assim, convém, porém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de sua mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aí o 4 diz, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. E o 6 diz, que é o que nos interessa, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Por que não neófito? Acabamos de ver aqui o motivo, tá? Aconteceu com Joás. Ele era um rei que foi erguido ao trono de forma prematura, ainda despreparado, tá? Tudo bem que havia uma necessidade urgente de suscitar um rei que fosse escolhido por Deus, Mas este rei, infelizmente, ainda não estava pronto, tá? Não estava pronto. Em que pese haver necessidade,
né, como acontece corriqueiramente nos dias atuais, né, em que pese haver necessidade da obra, nem sempre aquela pessoa escolhida é a pessoa certa, tá? Porque o neófito, né, pela própria natureza da expressão, a irmã Viviane inclusive pergunta aqui o que é neófito. Neófito é sinônimo de recém-convertido, tá? Nos termos atuais, é uma pessoa nova na fé, tá? É aquele que é recém-iniciado, tá? Em determinada área, em determinada atividade, tá? É o iniciante, irmã Viviane, entende? No contexto da nossa carreira espiritual, o neófito seria o novo convertido, tá? Então Paulo fala disto aqui, né? Que não deve ser alguém que esteja ainda em início de carreira espiritual, tá? Deve ser alguém preparado. O líder deve ser alguém preparado, tá? E não alguém que ainda vai adquirir o preparo já no exercício da liderança, tá? Nós vimos aqui o que aconteceu com Joás, né? Então, logo o seu tutor e conselheiro morreu, ele simplesmente se deixou influenciar pelos outros príncipes que não tinham nada de Deus, né? Aí vem aquele ditado popular, né? Quem se mistura com porcos, farelo come. Não é assim que os antigos falam? Desde garoto que eu ouço esse ditado, né? Então, meus caros, vamos ter cuidado com quem a gente anda, tá? Então, vamos ter cuidado, né? A quarta lição do dia é: Deus procura homens e mulheres fiéis e corajosos. Isso está em Provérbios de número 3, versículos 3 e 4, que é o texto áureo da nossa lição de hoje, tá? Não vou ler porque já está lá, né? E aí, para quem não tem a lição, fica como dever de casa, né? Nós vamos ver também em Gálatas 5:22, né? Que narra o fruto do Espírito, tá? E um deles é a fidelidade, certo? Que está lá, vocês vão ver lá, né? Em Gálatas 5:22. E 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Como eu já estou aqui na epístola de Timóteo, é só eu dar uma folhada rápida aqui para a segunda carta, que vai nos dizer assim, né? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tá? Então, meus caros, Deus procura homens e mulheres do quilate de joiada, que estejam dispostos a dar a sua vida pela causa de Cristo. Tá? E para isto tem a promessa lá em Apocalipse. Tá? 2:10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A quarta lição para hoje é: devemos rejeitar os maus conselhos. Salmo de número 1, verso 1, tá? O famoso Salmo 1, né? Embora conhecido de todos, né? Eu faço questão de ler o verso que assim diz. Já achei ele aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Viram? O restante vocês já sabem, né? Também em Provérbios 13, verso 3, né? Que está lá, né? Está aqui do lado de Salmo, né? Provérbios 13, verso 13, que assim diz, né? O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Tá? E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, tá? Que é uma advertência do apóstolo São Paulo e que devemos ter cuidado e em guardá-la. Tá?
ele nos diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vamos ficar longe dos maus conselhos, tá? E por último, mas não menos importante, o verdadeiro cristão é o templo do Espírito Santo, da Trindade Santa. Onde está isso? Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 23. Já achamos aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá? E, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 16 e também o 17. Tá? Que assim nos diz a narrativa do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Viram? Estas são as lições que nós extraímos para o dia de hoje, meus caros, e por toda a nossa vida, tá? Que possamos atá-las ao nosso pescoço. Tranquilos? Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Domingo que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta, tá? Obrigado aí a todos que nos assistiram. Compartilhem. Vão lá no nosso canal no YouTube, EBD Palavra Viva, tá? Se inscrevam lá, né? E é isto. Por hoje é só, meus caros. Tranquilos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E obrigado. Fui.